Mas incrível, Caio, como que você também fez uma cartografia do Brasil a partir da sua própria trajetória. Depois eu vou querer aproveitar algumas coisas das quais você falou para pensar numa cartografia do campo evangélico também no Brasil. Mas você Aham. pontuou rapidamente os neopentecostais e falou também que mencionou o povo e o apoio que você teve do povo para poder empreender determinadas atitudes num determinado período Uhum. histórico. E aí, quando a gente pensa na universidade, eu vejo que a maioria dos trabalhos de sociologia da religião que tratam do tema do cristianismo na política, por exemplo, são muito críticos ao neopentecostalismo. Mas, ao mesmo tempo, é forçoso a gente reconhecer que esse segmento religioso alcançou as camadas mais pobres, mais desassistidas da população. Então, eu queria te perguntar, assim, como que o senhor avalia esse fenômeno, né? Essa capilaridade que o neopentecostalismo tem hoje junto às periferias, junto à população negra brasileira, por exemplo, que nenhum movimento social de esquerda, por exemplo, tem, né? Eu me lembro que há muitos anos, o Globo, a Folha, no meio de um grande conflito entre mim e o Edir Macedo, aí pelos anos 90, 93, 94, me perguntou o que eu achava do neopentecostalismo. E eu disse que a única coisa que eu podia chamar de evangélico ou de evangélica no neopentecostalismo era a sinceridade do povo. Porque a liderança eu conheço, não de longe, não de livros. Eu conheço Macedo. Eu tive uma quantidade razoável de conversas pessoais, íntimas e longas com ele, conversas cruentas. Eu assisti reuniões entre o Macedo e outros líderes evangélicos e da Universal, aonde ele surtou e outros surtaram, e eu estava lá para dizer calma, calma, calma. E eu conheço as histórias das bandidagens desses líderes todos. Então, o banditismo, a mafiosidade da liderança é inegável e é incontestável. E a Associação Evangélica Brasileira era uma associação de conteúdos, aonde o pastor, como indivíduo, se vinculava, a igreja local podia se vincular e a denominação poderia se vincular, porque ela era uma espécie de imetro, ou de selo verde, ou de chancela mínima, de que naquele grupo ninguém estava sendo explorado. O grande problema que deixava os neopentecostais de fora não tinha a ver com a aproximação do povo, porque as Assembleias de Deus estavam dentro do escopo, sob o guarda-chuva da EVB, menos a de Madureira, do Manuel Ferreira, porque é um outro grande abusador do povo e enganador político. Mas as demais Assembleias de Deus, que são as maiores igrejas, têm um grande engano. Quando o pessoal pensa que os maiores grupos a chegarem no povo são os neopentecostais. Não, são os pentecostais. A maior igreja popular do Brasil é a Assembleia de Deus ainda, mas muito maior do que a Universal. Quando se trata de gente, é uma igreja, uma das convenções, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, tem aproximadamente 14 milhões de membros, a Universal não tem mais do que 2, 3 milhões de membros. A diferença é que a Universal vive de pedir dinheiro e as Assembleias de Deus nem tanto, e não tem uma estratégia que é um case de marketing religioso, mas pode ser aplicado a qualquer outro tipo de marketing de venda,
que o Macedo montou e os neopentecostais imitaram, e que produz dinheiro numa profusão extraordinária. Eu não sei exatamente hoje quanto a Universal está arrecadando, mas até há uns 15 anos atrás eu sabia que havia ano de arrecadação passar de 3, 4 bi. Então, é muito dinheiro. De lá para cá, imagina só. Naquele tempo não existia Templo de Salomão, não existia nada disso. Cresceu. E agora, vejo eu alguma coisa positiva para o povo em relação aos neopentecostais? Sim, eu vejo. Eu acho que, do ponto de vista do que o Evangelho diz acerca do que é Evangelho, os líderes das igrejas neopentecostais são lobos e são mercenários, são estelionatários e são falsários, a maioria deles. A maioria deles. O povo não, o povo quer Deus, o povo quer alívio, o povo está pobre, o povo não tem esperança. E eles oferecem, como Macedo me diz, se você é um cara que pesca com camarão, você pesca com peixes preciosos, você pesca com minhoca, você pesca com pão. Ele me falando no gabinete dele, em 1991. Ele disse: eu pesco com merda, porque o que o povo que eu quero alcançar quer é merda. Então eu dou a eles o que eles querem, do jeito que eles gostam, com os sincretismos, com as magias, com tudo. O pessoal fica pensando que o Macedo é um cara que está dando socos no ar, mas não é. Ele é um indivíduo inteligentíssimo, que montou um sistema que é uma malha bem fechada, que vai ruir, todavia, quando ele morrer. Como é algo centrado na personalidade dele, e os bispos que estão em volta são pessoas que não obedecem a nada, a nenhum sistema, mas apenas a personalidade e a pessoa do Macedo, com a ausência dele, eu não acredito que a Universal dure 5 anos sem começar a quebrar todinha em vários grupos da Universal, e muita briga pelas propriedades, pela TV Record, pelas rádios, pelas riquezas, e assim como ela, os outros grupos, tanto mais personalista quanto seja o grupo, mais desastroso será esse final do ponto de vista da divisão da riqueza, do inventário religioso dessa história. Agora, o povo paga, tem muita gente ali pagando pela esperança de uma vida melhor. Eles dizem que o dinheiro vai para Deus, mas vai para o bolso deles. Mas tem muita gente ali parando de beber, parando com alcoolismo. Tem muita gente que, por causa do compromisso, daquelas novenas, daquelas campanhas, param de tomar drogas, param de se prostituir, param de roubar, param várias coisas. Então, para o Macedo, para aqueles que estão ali, é que isso de nada aproveitará. É como Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, profetizamos, curamos doentes. Jesus, no entanto, diz: eu, todavia, lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, uma coisa é o que esses lobos são. E a EVB concernia, e era pertinente, a manutenção do significado do conteúdo
do que era evangélico. Então, por isso, os neopentecostais, as lideranças, todos esses ficaram de fora, embora fosse uma dor no nosso coração que o povo estivesse debaixo dessas lideranças. Mas havia, naquele tempo, a esperança de que, quem sabe, eles entendessem. Eles vão entendendo devagar, é por isso que quem mais contribui com o crescimento das outras igrejas evangélicas, inclusive de muitas pentecostais, que não sejam Assembleias de Deus, de muitas pentecostais mais abertas, é a Universal, porque ela é uma rodoviária. O cara fica ali 2, 3 anos, não aguenta e procura uma outra, e aí inicia um caminho familiar mais contínuo numa outra igreja. Então, se eu vejo algum benefício, eu vejo que, apesar de todo esse mal, de toda essa exploração, de toda essa mentira, tem gente que é corrompida no povo por meio disso, fica pensando que o evangelho é isso e se corrompe, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que não têm nem a capacidade de fazer essa leitura, que estão ali na superstição esperançosa de mudarem de vida, sem muita consciência de nada, mas com muita esperança de mudança. Entendi, entendi.